Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. É muito bom te receber aqui nessa manhã para que nós possamos estar juntos, orando, intercedendo ao Senhor e colocando o nosso dia na presença do Pai, empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja muito bem-vindo. O culto matutino ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, 6 horas da manhã. E eu queria te convidar para que você nos ajudasse a impulsionar esse canal. Se inscreva nele e compartilhe, peça aos seus amigos, peça às pessoas para também se inscreverem, para que ele possa alcançar mais vidas e abençoar mais pessoas. Queridos, eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o seguinte tema: ousadia na oração. O texto é Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde a palavra de Deus diz assim: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Nós temos um acesso pleno ao Deus soberano, um acesso que foi aberto por Jesus Cristo. Ele nos permite estar diante do trono de Deus. E nós precisamos entrar na presença do Senhor crendo que nós temos livre acesso ao Pai, que a oração é um instrumento de intimidade com Deus e que por meio dela nós passamos a viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós. Ter acesso ao Deus soberano é algo tremendo. E Ele próprio, o Senhor, nos estimula a orar. Jesus Cristo, Ele ensina os seus discípulos a orarem. As cartas paulinas todas falam sobre a necessidade de oração. O autor aos Hebreus, como nós estamos lendo nesse texto aqui, Tiago, Pedro, João, todos escrevem sobre oração. Sobre essa preciosidade que é poder entrar na presença do Senhor, ter um tempo com o Deus que é soberano, que é o Rei dos Reis, e poder abrir ali o nosso coração. Nós precisamos lembrar daquele ditado evangélico que diz que com muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma rotina tão grande, nós estamos sendo distraídos por tantas coisas que temos perdido a oportunidade de estarmos em oração na presença do Senhor, abrindo o coração, investindo tempo com o Senhor. E quando nós oramos, nós não estamos orando direito. Nós estamos orando dentro de uma perspectiva humanista, dentro de uma perspectiva nossa, dentro de uma perspectiva de uma teologia errada. E aí sabe o que acontece? Tiago vai dizer lá no capítulo 4, versículo 3, quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Nós precisamos entender o que é oração e qual é o seu papel na vida de cada um de nós, para que nós possamos mudar a forma de nós orarmos. Orar não é contar para Deus as suas lutas, seus problemas, suas crises, esperando uma solução mágica dos céus. Oração é um processo em que nós vamos mergulhar na presença do Senhor e sermos revestidos de uma intimidade maior com o Pai. Precisamos entender que a oração é o meio de nós sermos tratados pelo Senhor, de nós sermos conduzidos pelo Senhor a nos aprofundar naquilo que é a vontade do Senhor, a viver os princípios do reino de Deus em nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo de 6 a 8, diz assim: porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quando nós entramos em oração, nós precisamos ter definidos quais são os propósitos de Deus para esse momento, para que nós possamos direcionar a nossa vida e a nossa história dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, não é apenas tirar tempo para orar, é aprender como devemos orar. Deus não vai
mover céus e terra, Deus não vai agir de maneira sobrenatural, Deus não vai derramar unção e graça sobre nós apenas para satisfazer os nossos desejos pessoais, nossa sede de dinheiro, de poder, de autossatisfação. Não, Deus ele age em prol da vontade dele, do projeto dele, do propósito dele. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que uma oração revestida de ousadia, de coragem, é uma oração que nos conduz ao centro da vontade de Deus. O apóstolo João ele vai dizer na primeira carta, capítulo 5, versículos 14 e 15, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A fórmula está aqui. João está dizendo, você quer ter consciência de que a sua oração será respondida e que Deus vai conceder o que você quer? Condicione o que você quer à vontade de Deus. Porque quando pedimos de acordo com a vontade dele, ele nos atende. Essa é a fé que nós temos. Uma oração ousada não é aquela que determina coisas, não é aquela que invade os céus querendo saquear, não é aquela que move Deus para ele agir de acordo com o nosso querer, mas uma oração ousada é aquela que diz, seja feita a sua vontade. É isso que Jesus Cristo ensinou na oração modelo, lá em Mateus capítulo 6, no versículo de 9 a 13. Ele diz assim, portanto, orai desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pai é nosso. Depois Jesus Cristo vai ensinar a pedir o pão nosso de cada dia. Que perdoe as nossas ofensas. Que ele cuide de nós. Mas para ele cuidar de nós, nós temos que primeiro santificar o nome do Senhor. Porque santificado seja o teu nome. Viver para o reino do Senhor. Venha o teu reino. E nos colocar debaixo da vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade. Aqui está o segredo de orarmos com ousadia e fé. Adequarmos a nossa vida à vontade do Senhor. Porque se estivermos vivendo a vontade do Senhor, tudo o que pedirmos será em nome de Jesus. E em nome de Jesus não é uma formulazinha mágica que a gente coloca no final de cada oração, num método repetitivo de religiosidade. Não, em nome de Jesus significa segundo a sua vontade, de acordo com o querer do Senhor Jesus em nós. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que uma oração ousada, ela é resultado de uma vida no lugar secreto. Muitas vezes nós achamos que a oração que vai atender ao nosso clamor, que vai mover a mão de Deus a nos atender, que vai ser a oração que será respondida, é aquela oração bonita que é feita lá na coletividade, é a oração do culto de oração, é a oração da reunião congregacional. Não, essas orações são importantes sim, orar junto com os irmãos, orar em comunhão, fazer intercessão, isso é importante sim, mas o que vai fundamentar a nossa vida de oração é aquilo que nós fazemos lá na nossa vida privada, lá no nosso esconderijo, lá no lugar secreto junto com o Senhor, lá no nosso quarto de escuta. Jesus vai dizer assim, em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. No lugar secreto, nós podemos ter um relacionamento de intimidade verdadeira com o Senhor. No lugar secreto, nós podemos conhecer e ouvir a voz de Deus. No lugar secreto, nós nos revestimos da presença do Senhor. E isso nos impulsiona para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida religiosa, para o nosso relacionamento na igreja, para a nossa vida de fé. Tudo isso é impulsionado por aquilo que nós abastecemos lá no lugar secreto com o Senhor. E quando estamos no lugar secreto, não é o lugar de apenas falarmos com Deus, mas é o lugar de ouvirmos principalmente a voz de Deus. Nós precisamos
desenvolver o hábito de viver a solitude na presença do Senhor, de desenvolvermos um tempo de contemplação, de estarmos na presença gloriosa do Senhor. Não podemos nos apressar em sair da presença de Deus. Devemos esperar Deus falar conosco de maneira muito própria, porque é ali, no lugar secreto, que Deus vai ministrar sobre nós. Devemos entender que Deus, ele sabe o que nós não sabemos, ele vê o que nós não vemos, ele conhece o que nós não conhecemos. E ele vai ministrar no mundo espiritual e nos conduzir também a uma visão desse mundo espiritual. Sem entrar na presença de Deus e viver esse processo de intimidade, a nossa vida espiritual vai se transformar numa religiosidade humanista, vivida dentro da nossa perspectiva de mundo. Por isso nós somos desafiados a entrar na presença do Senhor para abrir a nossa visão e direcionar a nossa vida para a vontade do Senhor. Jesus, ele nos garantiu esse acesso de podermos conhecer Deus de perto. Que nós não façamos como o povo de Israel, que disse para Moisés: não, vai você conversar com Deus e nós ficamos aqui porque nós não queremos entrar na presença de Deus, estamos com medo. Não, nós temos que ter ousadia de entrar na presença do Senhor. A oração é o meio pelo qual nós podemos ter esse acesso de intimidade com o Senhor. Uma outra característica de uma ousadia na oração, segundo a maneira de Jesus, e que a nossa vida precisa ser direcionada àquilo que é propósito do Senhor para cada um de nós. E aí, nós vamos mover o sobrenatural. Nós vamos viver intensamente essa realidade de viver o transcendente de Deus. E vamos pedir a Deus com fé, e vamos crer que Deus cura, que Deus repreende o inimigo, que Deus provê sobre a vida das pessoas, que Deus livra do mal, que Deus age com poder e graça quando nós estivermos afinados com a vontade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar poderosamente e que nós possamos fazer da oração o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser. Que Deus te abençoe assim, que você viva um dia poderoso em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor, Paizinho. Queremos clamar, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e mostrar-nos, ó Deus, que temos pleno acesso à sua presença por meio de Jesus Cristo. E que na autoridade que há no nome de Jesus, nós somos chamados para sermos agentes de transformação. Mudando, ó Deus, primeiro a nossa perspectiva de vida, a nossa forma de ser, caminhando de acordo com a sua vontade, com o seu querer, mortificando os desejos da carne, buscando satisfazer, ó Deus, o direcionamento do seu Espírito, para que possamos experimentar, ó Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, cuida do seu povo, guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal, nos conduza cada dia mais na busca de viver o sobrenatural do Senhor, com ousadia, com coragem, com fé. E que o Senhor, ó Deus, possa manifestar o seu poder, para que nós possamos testemunhar a graça do Senhor e mostrarmos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que age com poder, com soberania, o Deus que tem misericórdia e compaixão de cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, sermos instrumentos de implementação do teu reino. Conduza-nos assim. Tenha misericórdia de nós e que tenhamos um dia poderoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto matutino. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. E você já sabe que esse é o culto matutino da Igreja do Parque, aqui em Parque Residencial Laranjeiras. Um beijo no seu coração. E a gente se vê amanhã, fechando essa semana com muita alegria, com muita festa. Que Deus te abençoe. Até lá.